E as principais notícias hoje são na área diplomática, tá? Aqui na linha de frente não temos mais nenhuma grande novidade. Houve um grande ataque russo com drone Shahid de ontem para hoje, inclusive usando mísseis S-300 e outros mísseis balísticos também. Atingiram uma estação de energia elétrica aqui em Odessa, parte de Odessa ficou sem luz de ontem para hoje. Muito triste isso, mas fora isso, nenhuma grande mudança aqui na linha de frente e nem na condição geral da Ucrânia, né? O que mudou é que começou ontem um papo meio desesperado do pessoal do Trump, o D. Vance, o Mike Johnson e outros trumpistas pedindo, pelo amor de Deus, para o Zelensky negociar alguma coisa com eles. Parece que eles queriam anunciar já no encontro do Senado, né? Ontem o Trump falou no Senado, eles queriam anunciar já a assinatura do acordo de minerais. Né? Aquilo que eu falei para vocês, o Trump achou que conseguiria dobrar o Zelensky fácil com aquele showzinho todo lá. Chegaram a anunciar, chegou a sair em jornais ontem que não, que o Zelensky cedeu, voltou atrás, assinou o acordo já, porque o Trump queria anunciar esse acordo no discurso que ele fez lá no Congresso para dizer que ganhou a parada, né? Só que não, tá? O acordo não foi assinado ainda, eles estão planejando aí as próximas etapas da assinatura desse acordo de paz e o acordo de minerais com os Estados Unidos, né? Vamos ver o que surge disso daí. O importante notar é, mas teve um tweet do Zelensky em que ele pediu desculpa e não sei o que lá e coisa e tal. Não é bem assim não, vamos entender esse negócio do tweet, vamos falar sobre o discurso do Trump ontem e algumas outras movimentações. Tem uma movimentação muito importante também no Parlamento Europeu, tá? Estão para aprovar esse plano de aumentar as forças europeias de segurança e tirar o voto da Hungria, tá? A Hungria pode perder o voto justamente por conta do Orbán, que fica lá com o pau do Putin na boca e não deixa avançar nenhuma iniciativa de ajudar a Ucrânia pela União Europeia. Vai acabar perdendo a voz dele na Europa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Se o Imposto é Inevitável, Relaxa e Goza, Daqui para Frente é Só para Trás e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram um monte de drones aqui, 181 drones Shahid, 115 deles foram derrubados pela defesa tradicional, outros 55 por guerra eletrônica, mas teve também 3 Iskander, um míssil S-300, que é um míssil balístico que originalmente era usado como defesa antiaérea, mas os russos adaptaram alguns deles para serem mísseis terra-terra. Enfim, mais um grande ataque russo contra a Ucrânia de ontem para hoje e que visou especificamente a rede de energia elétrica da Ucrânia, né? Então tem aqui, ó, de acordo com fontes ucranianas, os ataques com mísseis e drones contra a rede de energia elétrica ucraniana são iminentes. Ou seja, a inteligência ucraniana sabe que o planejamento dos russos agora é destruir a rede elétrica ucraniana. Não é a primeira vez que acontece isso, eles já tentaram isso outras vezes. Evidentemente causam danos, não tenha dúvida, você fica sem luz durante algum tempo. Eu estava lá em Kiev quando aconteceu um desses ataques aí, não é nenhuma novidade. Então assim, é uma coisa ruim, não tenha dúvida, até porque, né, teoricamente eles estão querendo a paz, né, ficar atacando a energia elétrica da Ucrânia não é um sinal de querer a paz, né? De qualquer forma, é algo que pode ser resolvido relativamente rápido, não vejo isso como um grande problema, né? Ontem, particularmente, Odessa foi atacada, uma subestação elétrica foi atacada ali, e infelizmente uma pessoa morreu e a infraestrutura crítica foi danificada, como eu falei, uma subestação elétrica. Parte da cidade está sem energia elétrica, água e aquecimento. Isso é uma coisa bastante crítica, porque você sabe, o inverno lá é bastante rigoroso, né? Odessa fica um pouco mais ao sul, na Ucrânia, ainda assim é bastante frio essa época do ano por lá, né? Além disso, um míssil atingiu um hospital que estava vazio, né? Felizmente estava vazio, mas destruiu completamente o prédio que estava desse antigo hospital. Bom, esse tipo de coisa é resolvido rapidamente, né? Ou seja, Odessa, parte de Odessa está sem luz, mas deve ser resolvido isso em breve. De qualquer forma, mais um crime de guerra russo, mais uma coisa absurda, esse ataque contra a energia elétrica ucraniana, né? Os ucranianos atingiram um depósito de óleo na cidade temporariamente ocupada de Rovenki, em Luhansk, né? Rovenki é essa cidade aqui, é uma cidade que está na região temporariamente ocupada pelos russos desde 2014.
A gente não tem imagens do depósito que foi atingido, mas é esse depósito aqui que que é usado pelas tropas russas. Então, esse depósito que foi para o espaço, né? Bom, além disso, na linha de frente continua a briga ali entre ucranianos e russos e sem uma grande definição até aqui. Como eu falei para vocês, os russos não conseguem avançar mais, os ucranianos já têm iniciativa em alguns pontos da linha de frente, as batalhas são constantes por ali, mas não tem ninguém avançando. Dá para ver aqui todas as iniciativas que estão acontecendo lá na linha de frente, mas nenhuma mudança significativa no final das contas, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a pausa na ajuda militar americana para a Ucrânia, né? Isso daí é parte do desespero do Trump. O Trump armou aquela emboscada para o Zelensky lá na Casa Branca, achava que o Zelensky rapidamente ia voltar com o rabinho entre as pernas e aceitar qualquer acordo que tivesse lá. Como o Zelensky não fez isso, eles partiram para o desespero, né? Não, vamos segurar a ajuda americana para a Ucrânia, né? Eles estão ficando sem nenhuma carta de barganha no final das contas, porque a Ucrânia vai continuar lutando, ela não tem alternativas, né? E tá ficando feio esse desespero do Trump e do Vance lá com essa história. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas antes de a gente falar sobre essa parada, vamos falar sobre o malefício que está ocasionando essas decisões atabanadas do Trump, né? 73% dos franceses acreditam que os Estados Unidos não é mais um parceiro, um aliado confiável, né? Isso faz muito sentido. Isso está fortalecendo muito o Macron. É o que eu falo para vocês, é o grande problema. No Canadá também, o Trudeau, que estava morto politicamente, foi ressuscitado pelo Trump com essas patacadas dele sem sentido, né? Tá arriscado o Trump ressuscitar o Lula aqui no Brasil, tá? Não achem que isso é impossível, não. Se esse cara continuar fazendo merda no patamar que ele tá fazendo, ele vai ressuscitar o Lula aqui no Brasil. A sorte que a gente tem aqui no Brasil é que o Lula é um idiota completo e não ouviu o Macron e o Scholz quando eles vieram aqui no Brasil pedir pro Lula apoiar a Ucrânia, né? Então o Lula continua querendo lamber o saco do Putin também, e aí, ou seja, com isso ele fica tão errado contra o Trump, no final das contas, não tem muito o que fazer. Mas esse é o que eu falo que é o custo de você apostar em coisas erradas. O que está errado, meu amigo, não tem como disfarçar, não tem como fazer propaganda em cima, não adianta, você vai tá dando ponto pro inimigo. Tá a esquerda dançando em cima do Trump por conta dessa história da Ucrânia, né? Aqui, ó. Isso aqui é só uma curiosidade, né? O Ed Krassenstein, que é um esquerdista americano, botou no Grok a possibilidade do Trump ser um ativo russo, né? E o próprio Grok avaliou entre 75% e 85% a probabilidade dele ser realmente um agente russo infiltrado nos Estados Unidos. Eu não sei não, acho que é uma coisa razoável, bate com o que eu penso também. Eu acredito que tem uns 75% de chance dele ser mesmo um agente russo nesse momento. Vamos aguardar para ver o que acontece daqui para frente, mas eu tô já com essa ideia de que realmente que é absurdo, cara, não é possível. Nada explica as decisões que o Trump tem tomado que não seja ele ser um ativo russo mesmo. Ele tá na folha de pagamento do Putin, né? Bom, o Parlamento Europeu vai tirar o direito de voto da Hungria, né? Vamos votar isso agora. É um grande pacote aqui, ó. Vai ter um grande pacote com 9 pontos de ação que inclui tirar a Hungria, o direito de voto da Hungria, fazer a Kaja Kallas, que é da Lituânia, ministro das Relações Exteriores da União Europeia, e criar o Exército Europeu e mais um monte de coisa. Achei muito interessante isso daqui, hein? Acho que é uma iniciativa muito boa. E a Hungria vai se ferrar, né? O Orbán realmente está jogando o lado do inimigo, não faz sentido nenhum. Se a Hungria gosta tanto do Putin, pô, entra lá para o CIS, para a Comunidade de Estados Independentes lá da Rússia, né? Que é a União Europeia da Rússia, lá que só tem país falido, né? Mas enfim, entra lá, Hungria, vai para lá, Orbán, porra, um idiota esse Orbán. E olha só, o Macron falou que essa noite ele vai fazer um discurso para os franceses. Imagina-se que vai justamente se colocar como o grande líder contra os Estados Unidos. De novo, o Macron, outro que estava perdendo popularidade na Europa, outra figura da esquerda que estava perdendo força e coisa e tal, o Trump ressuscitou o cara. O cara está crescendo agora e está com apoio grande da população francesa e tem tudo agora. Já estava certo que na próxima eleição o Macron ia perder feio para Marine Le Pen, agora já está complicado. A Marine Le Pen já está criticando o Trump também, porque sabe que não tem jeito. Gente, não dá para apoiar a causa errada, não tem nada que justifique o Putin invadir a Ucrânia, nada.
justifica entrar com um exército, estuprar mulheres, matar crianças, sequestrar criança. Nada justifica isso. Não tem nenhuma justificativa possível. O Trump ficando nessa posição, ele está errado. E quanto mais tempo ele levar para perceber isso e mudar, pior vai ficar a situação dele. Sem contar a possibilidade, ele está fazendo isso de propósito, ele ser um agente russo mesmo, né? Situação em que ele vai comprometer a direita do mundo inteiro. Me contem fora dessa, tá? Esse pessoal que está aí automaticamente apoiando o Trump, não porque o Trump é de direita e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei não, até aqui ele só fez coisa sossa, aumentar tarifa, aumentar imposto, isso é coisa de sossa, não vi nada de direita nisso daí. Bom, a gente tem informação sobre os norte-coreanos que estão lutando lá em Kursk. Apenas 2 foram capturados com vida, mas eles foram levados para a Coreia do Sul e têm contado a história para eles lá com uma série de informações. Eles disseram que, para os soldados da Coreia do Norte, que cada batalhão com 500 homens tem 1 ou 2 oficiais políticos que dizem para eles que se eles se renderem, isso é um ato de traição, não é permitido, e é esperado que eles se matem ou sejam mortos por seus companheiros se estiverem feridos. Olha só que coisa, hein? Realmente, no final das contas, eles foram os únicos sobreviventes das unidades dele, ou seja, todo o resto das unidades dele foram mortos porque estavam feridos, então cometeram suicídio no final das contas, né? É realmente uma coisa complicada isso daqui, né? É a situação trágica dos norte-coreanos aqui. Bom, a gente tem aqui uma thread sobre como a Rússia está tentando evadir as sanções para exportação de petróleo, né? A gente sabe que eles têm usado essa frota sombria e coisa e tal, mas sempre o pessoal do Ocidente coloca novas sanções sobre as empresas que aparecem lá. Quando começaram as sanções contra a Rússia, as grandes empresas de transporte de petróleo pararam de transportar o petróleo russo. Aí surgiu um monte de pequenas empresas para entrar nesse mercado, né? E eles colocam alguns exemplos aqui, como a tal da Bellatrix Energy, que é uma empresa ali do Azerbaijão, que é controlada por um bilionário russo e que justamente ele tem crescido pra caramba com isso daqui, fazendo esse transporte ilegal de coisas. Tem outras companhias baseadas em Hong Kong que fazem a mesma coisa, e elas chegam a absurdos do tipo o navio ser vendido durante a viagem, né? Ou seja, as companhias trocam tanto, quando uma companhia é sancionada, eles criam outra companhia, transferem o navio para outra companhia e continuam operando com a outra companhia, o navio no meio do mar e coisa e tal. É uma tentativa deles de fugir dessas sanções, né? É o que eu falo para vocês. Isso garante que a Rússia então não está sofrendo as sanções. Ela está sofrendo, tudo custa dinheiro, custa caro. No final das contas, a Rússia consegue vender menos petróleo e consegue vender por um preço mais baixo do que conseguia antes. Então, no final das contas, sim, as sanções fazem efeito, por mais que a Rússia fique inventando essas histórias aí, né? E por falar em Rússia, os agentes russos lá, o Vance está aqui desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, para o Zelensky para negociar aqui, ó. O Vance falando aqui, ó, não, que quando você perde até o Lindsey Graham, isso significa que você tem que vir negociar com a gente, por favor, e tem que reconhecer como o Trump como a única pessoa que tem um plano significativo para salvar o país e não sei o que lá. Por favor, Zelensky, fale conosco, venha negociar com a gente, né? Repara, o que eles queriam, o que eles achavam que iria acontecer, eles claramente armaram aquele showzinho na Casa Branca, botando o Zelensky numa situação delicada, acharam que o Zelensky não vai baixar a cabeça, vai aceitar, não, por favor, eu aceito qualquer coisa e tal. E aí estão pedindo agora, porque o Zelensky não aceitou, né? E agora estão preocupados, porque é o que eu falo para vocês, quanto mais tempo o Trump ficar nessa brincadeira dele de pressionar a Ucrânia, pior vai ser para ele em termos de aprovação dentro dos Estados Unidos. Ele sabe que ele está perdendo capital político com isso. Se ele tem algum plano para sair disso, eu não sei. Eu espero que tenha. Eu espero que seja uma coisa temporária, que ele espera ali na frente voltar atrás e resolver o problema todo. Mas quanto mais tempo ele fica nessa situação, é pior para ele. Então já está o Vance aqui pedindo, pelo amor de Deus, para o Zelensky negociar, né? E tá o Mike Johnson também falando, não, que a suspensão de ajuda militar para a Ucrânia é uma pausa temporária, não sei o que lá. Ou seja, claramente mais uma pressão sobre o Zelensky, né? Olha o absurdo que é essa pressão de parar de enviar ajuda militar para a Ucrânia, né? Isso torna a indústria bélica americana praticamente uma coisa absurda. É inviável para qualquer outro país comprar, no final das contas, você ficaria na mão dos americanos por esse tipo de situação, né? Um presidente maluco que pode ser eleito amanhã pode decidir não mandar mais armamentos para o seu país. Um absurdo completo, né? Por mais que eles tenham colocado como pausa temporária, ficou claro que eles estão exigindo que não, Zelensky, negocie aqui com a gente, pelo amor de Deus. Por quê?
porque o Trump está se queimando. E o Zelensky não aceitou não, tá? O Zelensky não comprou esse troço não. Tem muita gente dizendo assim, não, porque o Zelensky cedeu e voltou atrás e coisa e tal, uma porcaria nenhuma. Olha só o tweet que ele colocou aqui, né? Eu quero reiterar o compromisso da Ucrânia com a paz. Até aí tudo bem, a Ucrânia sempre quis a paz, sempre buscou a paz. A quem mais interessa a paz é a Ucrânia. Agora, paz de verdade, não capitulação, não se render aos russos, né? Nenhum de nós quer uma guerra sem fim. A Ucrânia está pronta para ir para a mesa de negociação tão logo quanto possível para trazer uma paz duradoura mais próxima. Ou seja, ele falou, isso é outra coisa, ele nunca se negou a negociar nada, absolutamente nada, né? Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos. Meu time e eu estamos prontos para trabalhar sob a liderança forte do presidente Trump para chegar a uma paz duradoura. Se o Trump está querendo alguém para massagear o ego dele, né, quer dizer que não, que é um homem forte, não sei o que lá e coisa e tal, né? Sabe que o pessoal que tem pinto pequeno costuma ter esse tipo de problema, né? Precisa ser massageado o ego da pessoa e coisa e tal. Então se o Trump está com problema de pinto pequeno, precisa ser massageado, não tem problema. Os Zelensky falam, ah, tá bom, a liderança forte do Trump e coisa e tal. Beleza. Nós estamos prontos para trabalhar pelo fim da guerra e os primeiros estágios podem ser a liberação de prisioneiros e uma trégua no céu, e banindo mísseis e drones de longo alcance, bombas e sobre infraestrutura de energia, né? E outras infraestruturas civis. Ou seja, o que ele está propondo é o que estava sendo negociado com o Starmer e o Macron, né? Que é justamente uma trégua no céu e no mar. Ou seja, os russos não atacariam a Ucrânia com os drones Shahid, como tem feito, atacando, né, a infraestrutura de energia elétrica ucraniana, e os ucranianos não atacariam mais as refinarias russas. Essa é a proposta de paz que já estava sendo conversada mesmo com o Starmer e com o Macron, né? Se a Rússia fizer o mesmo, evidentemente, seria uma trégua entre os dois países, né? Continuaria a disputa em terra. Em terra não muda nada, mas pelo ar e pelo mar pararia, né? Então nós vamos nos mover mais rápido nos próximos estágios, trabalhando com os Estados Unidos para um acordo final muito forte. Nós realmente valorizamos muito o que a América fez pela Ucrânia, mantendo a independência e a soberania. Nós lembramos o momento que as coisas mudaram quando o presidente Trump providenciou a Ucrânia com javelins, e nós somos gratos por isso, né? Cara, o Zelensky sempre foi grato aos Estados Unidos, sempre falou isso, não tem problema nenhum em dizer isso, né? O pessoal claramente estava criando caso ali naquela situação, né? Os javelins foram importantes? Foram, mas não foi essa coisa toda também não, né? E lembra que o Trump só deu os javelins depois da pressão no Congresso, porque ele queria segurar os javelins em troca do Zelensky fazer a investigação contra o Hunter Biden. E o Zelensky poderia até fazer a investigação sobre o Hunter Biden, não tem problema nenhum não. O problema é a situação que ele botou o Zelensky. Por quê? Porque havia uma eleição, né, entre o Trump e o Biden, e se o Zelensky começa a entrar nesse negócio de política americana, ele está fudido. O Biden ganhou a eleição, né? E aí como é que ele ia ficar nessa história, né? Enfim, o Zelensky não tem culpa da briga do Biden com o Trump. A briga é dos dois ali, os dois que tem que resolver essa história, né? Aí vem aqui a frase que algumas pessoas dizem que o Zelensky pediu desculpa, né? Aqui, ó. Nosso encontro em Washington, na sexta-feira, na Casa Branca, não foi da maneira como deveria ter sido. Tá, que não foi da maneira como deveria ter sido, eu acho que todo mundo concorda, né? Os ucranianos concordam também que não deveria ter sido desse jeito, né? É lamentável que tenha acontecido daquela maneira. De novo, eu concordo, é lamentável que tenha acontecido daquela maneira. E é hora de fazer as coisas direito. De novo. Concordo. Agora, o Trump, ao invés de ficar chupando o pau do Putin, vamos sentar e fazer a coisa direito, vamos negociar aqui as coisas de verdade, né? Nós gostaríamos de uma cooperação futura e comunicação construtiva. Olha só, vamos parar de brincadeira e fazer uma comunicação construtiva aqui, conversar de verdade, né? Ou seja, eu não vi desculpa, nem pedi desculpa nenhum aqui. Tá mais do que na cara que isso aqui foi um parágrafo escrito por diplomatas, justamente para dar aquele negócio. Aí o Trump pode falar que pediu desculpa. Não, o Zelensky pediu desculpa, tá vendo? Ele usou a palavra regrettable, então que é desculpável, né? Uma coisa teria esse sentido em alguma forma. Ele usou essa palavra aqui, então tá bom, ele pediu desculpa. O Trump usa a interpretação que ele achar melhor. O Zelensky não pediu desculpa, não. O Zelensky deixou claro que achou um absurdo que aconteceu ali. E vamos falar uma comunicação mais produtiva aqui, que é o que interessa, né? Aqui, ó, em relação ao acordo sobre minérios e segurança,
a Ucrânia está pronta para assinar ele a qualquer momento e em qualquer formato conveniente. Quiser que o Zelensky vá lá nos Estados Unidos, assinar pelos Correios, assinar na Inglaterra, assinar na França, não tem problema, qualquer maneira que o pessoal quiser. Mas lembra, ele fala que o acordo em minerais e segurança, porque esse é o ponto. Os Estados Unidos querem um acordo só com os minerais, tirando fora a segurança, falando não, que a segurança é pelo fato de ter assinado os minerais, já vai a segurança aí no meio. Não, não é isso. Tem que ser um acordo de minerais e segurança. Então é isso que é o ponto, e continua o ponto existindo, né? Nós vemos esse acordo como um passo em direção a uma segurança mais sólida e garantias de segurança mais fortes. E eu espero que isso vá funcionar de forma efetiva, né? Então, o Zelensky está dizendo aqui que vamos assinar. Aliás, o Zelensky nunca se negou a assinar o acordo de minerais, desde que inclua garantias de segurança, né? O que aconteceu ali na Casa Branca, como eu falei para vocês aqui no vídeo, é que mais do que o acordo de minerais, o Trump e o Vance queriam que o Zelensky se comprometesse com o acordo de paz que eles estão assinando com a Rússia. O Zelensky não ia aceitar isso de forma nenhuma, sem garantias, né? Bom, chegou a se falar que autoridades dos Estados Unidos tiveram conversas reservadas com Zelensky, coisa e tal, depois estão tentando retomar a relação, ou seja, os Estados Unidos está pedindo, pelo amor de Deus, Zelensky, vão conversar, né, vão bater papo e coisa e tal. E de fato a gente falou no vídeo de ontem que teve um oficial, um congressista americano lá na Ucrânia falando com o Zelensky, coisa e tal. Chegou a ser anunciado que a Ucrânia e os Estados Unidos iriam assinar esse acordo sobre minerais nessa terça-feira, ontem, né, porque a ideia é que o Trump anuncie o tratado no discurso do Congresso. Ontem teve um discurso no Congresso americano em que o Trump falou sobre o governo dele, falou sobre a Ucrânia também, mas falou pouquinha coisa. Eu fiz um vídeo sobre esse discurso do Trump no Congresso, lá no Ancapso. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, se você quiser ver detalhes sobre os outros temas que foram tratados também nesse discurso do Trump. Mas basicamente o que o Trump falou foi isso daqui, ó. Trump falou que recebeu uma carta do Zelensky dizendo que está pronto a negociar sobre a liderança do Trump, coisa e tal. Ou seja, está na cara que foi esse acordo que eles fizeram, essa declaração do Zelensky aqui foi o acordo que eles fizeram na retaguarda. O Trump está dizendo que ganhei e coisa e tal. Mas um detalhe importante que eu estou ressaltando aqui. Ele queria já ter assinado, queria falar no Congresso que ele já tinha assinado. O pessoal tratou isso tudo. E no final das contas não teve isso, né? Tava aqui o pessoal anunciando que ia ter o Trump ia anunciar o tratado já no discurso do Congresso, mas depois aqui parece que a Reuters foi prematura nessa notícia. O Scott Bessent confirma que não há uma data para assinatura do acordo com a Ucrânia nos minerais, ou seja, o Trump forçou a barra, queria que o Zelensky baixasse a cabeça e coisa e tal. O Zelensky falou, não, a gente negocia, não tem problema não, vamos negociar, mas tem que ser o acordo de minerais e segurança. E o Trump não conseguiu esse acordo ontem como ele queria. O acordo vai sair? Vai sair, eu falo isso desde o início, vai sair no tempo correto, quando tiver um acordo favorável para os dois lados, né? Há um tempo atrás eu falei que achava que ele levaria alguns 3 a 5 meses para sair esse acordo de minerais com a Ucrânia. Talvez saia mais cedo do que isso, porque está uma pressão muito grande dos americanos por isso. Por que está essa pressão muito grande? Porque o Trump sabe que ele tem que fechar essa ponta rápido. A cada dia que ele continua nessa política maluca dele de brigar com a Ucrânia, ele está perdendo força, ele tá sangrando popularidade. Então ele precisa fechar esse acordo rápido, o pessoal está desesperado por lá. Fica tranquilo, vai ser assinado um acordo que é favorável para a Ucrânia no final das contas, né? Agora, pode se preparar que vai ter uma campanha de desinformação massiva contra a Ucrânia nos próximos dias, tá? Certamente por conta desse contrato que o Zelensky não assinou até ontem, o Trump queria que ele assinasse ontem a qualquer custo, queria que o Zelensky baixasse a cabeça, o Zelensky não baixou a cabeça, e certamente vão fazer mais levas de tentativa de humilhação do Zelensky. A rucetada aqui no Brasil vai estar todo mundo em polvorosa, como tem andado nos últimos dias aí, e pode se preparar, vai continuar por um bom tempo isso, justamente porque o Trump está desesperado para o Zelensky assinar esse negócio. Bom, e outra coisa que está aqui, isso aqui é muito engraçado, né? Isso aqui é uma conta Russet, né? Falando que, não, porque teve uma informação vazada que agora a Rússia vai entrar na guerra de verdade, que agora vai atacar sem restrição. É muito engraçado isso. A Rússia perdeu o Kharkiv, perdeu o Kherson, e é agora que vão entrar na guerra, né? Eles já falaram isso, já teve vazamento desse tipo, que não, que agora a gente vai entrar na guerra de verdade, coisa e tal. Eles já estão na guerra de verdade desde fevereiro, no final das contas, né? Uma lambança isso daqui no final das contas. É os russos desesperados, porque estão vendo que o agente deles, o Krasnov, não conseguiu a assinatura do acordo que queriam lá, não conseguiram o que queriam. O Zelensky está batendo o pé e está ficando cada vez mais forte, né? Então, no final das contas, é os russos desesperados isso daqui mais uma vez. Daqui a pouco vem a ameaça nuclear. Pode esperar.
Daqui a pouco vai ter o Putin fazendo algum exercício nuclear, alguma coisa assim. É batata isso, né? Bom, parece que o Zelensky vai na Casa Branca para assinar o acordo, para negociar o acordo, mas está querendo ir com o Macron e o Starmer. Ou seja, para evitar o que aconteceu ali do Trump e o Vance tentarem encurralar o Zelensky na Casa Branca, né? Vai ter 2 do lado americano, vai ter 3 do lado da Ucrânia também nesse próximo encontro. A gente não sabe quando é que vai ser isso, tá? Ainda vai ter negociação para acontecer aí. E bom, e finalmente, isso daqui é um vídeo que um piloto F-16 ucraniano colocou, pilotando o F-16 ali e agradecendo aos americanos pela ajuda e coisa e tal. E nunca teve problemas, os ucranianos sempre foram muito... sempre agradeceram, né, a ajuda americana aqui, ó. Obrigado ao povo americano pelo seu apoio. E, continue com a Ucrânia e coisa e tal, né? E repara que ele agradece ao povo americano, né? Pois é.